Olá, turma. É, Irei abordar, né, discutir um pouco sobre o tema projeto de aplicativos móveis. Aqui é o nosso roteiro, certo? E esses pontos eles serão discutidos no decorrer da apresentação. Com o surgimento, né, dos dispositivos móveis, como smartphone, tablet, entre outros, veio a necessidade de adaptar, né, o aplicativos desktop para aplicativos móveis, certo? E o projeto de aplicativos móveis, ele nada mais é do que abordar técnicas que melhoram a qualidade dessa aplicação para os diferentes tipos de dispositivos que existem no mercado, certo? Então, o que é o projeto de aplicativos móveis, certo? O projeto de aplicativos móveis, ele vai abranger técnicas, né, atividades técnicas e também atividades não técnicas. E essas atividades, elas visam estabelecer a percepção e a aparência do aplicativo móvel, né, criar um layout estético, responsivo, da interface do usuário, estabelecer o ritmo de interação, né, definir uma estrutura, planejar, né, como será essa navegação, né, que o usuário vai ter no aplicativo. Então, tudo isso é levado em consideração no projeto de aplicativos novos, para você conseguir a melhor qualidade possível dessa aplicação. Então, por que é importante? O projeto ele permite criar um modelo, protótipo, e a partir desse protótipo você vai fazer validações com os usuários, né, teste a fim de encontrar erros, né, teste também de usabilidade, acessibilidade, tudo isso para fazer o aperfeiçoamento do seu projeto antes da codificação, tá certo? Então, o projeto ele permite criar um modelo que pode ser avaliado em termos de qualidade e aperfeiçoado antes de os códigos e os conteúdos serem gerados, certo? E como eu vou saber se o trabalho, né, esse projeto, ele foi realizado corretamente? Revisando, certo? Na hora de você criar um modelo, você sempre vai estar lá revisando a fim de encontrar erros, né, inconsistências, omissões de funcionalidade. Então, sempre que vai fazer um projeto, né, de aplicativos móveis, você vai fazer sempre essa validação, sempre revisando para poder conseguir alcançar seu objetivo, né, entregar um produto de qualidade. Então, as considerações e soluções alternativas, né, é avaliado até que ponto o modelo de projeto atual ele irá levar a uma implementação efetiva. Apesar dos dispositivos móveis, né, eles terem muitas características em comum, cada usuário terá percepção diferente, né, das funcionalidades e dos recursos que desejam encontrar no aplicativo. Cada usuário tem necessidade diferente. Então, quais recursos, qual funcionalidade eu irei disponibilizar, né, no meu aplicativo móvel que consiga suprir as necessidades de todos os usuários, né, algo que também deve ser levado em consideração. Como existe aí uma grande variedade de dispositivos no mercado e cada dispositivo ele possui um sistema operacional diferente, né? Pode ser algo complexo de desenvolver, né? Porque cada sistema operacional ele vai exigir conhecimento em linguagem diferente. Então, para cada um vai ter recursos e permissões diferentes. E isso pode ser um desafio, né? Um desafio que deve ser superado. Então, a gente tem aí diferentes dispositivos móveis, né, que utilizam diferentes sistemas operacionais. Os dispositivos móveis, eles tendem a ter tamanho de telas menores e mais variados do que os computadores pessoais, né? E isso pode dificultar, porque quanto menor a tela, menos informações terá, né? Vai ser visível para o usuário. Então, quais informações eu irei colocar, vou exibir para o usuário, né? Isso deve ser pensado. Então, nesse contexto, os engenheiros de software eles devem desenvolver mecanismos de coordenação de ações, tanto mecanismo de coordenação de ações e também descobrir ou adaptar, né, algoritmos existentes, de modo a preservar a vida útil das baterias, certo? Pode ser que o aplicativo móvel ele consuma bastante energia, né, do celular e diminui a vida útil. Então, desenvolver mecanismo para resolver esse problema é muito importante. E os engenheiros de software eles também devem levar em consideração, né, a experiência do usuário.
considerações técnicas. Dentre as muitas considerações técnicas a serem tratadas pelos aplicativos móveis estão as seguintes. A primeira é que existem diferentes plataformas de hardware e software, né? Hardware e software disponíveis que diferem muito de um dispositivo para outro, né? E por consequência, por causa dessa diferença de software e hardware, vai ter um aumento no custo, né? Vai aumentar o tempo de desenvolvimento e, consequentemente, vai aumentar o custo também, certo? Além de dificultar o gerenciamento das configurações. O segundo é que muitas das estruturas de desenvolvimento em linguagem de programação, né? É mais fácil portar aplicativos clientes magros para vários dispositivos do que aplicativos projetados para executar exclusivamente no dispositivo móvel. O terceiro ponto é que muitas lojas de aplicativos com diferentes regras e ferramentas, né? Cada plataforma móvel tem sua própria loja de aplicativo e seus próprios padrões para aceitar aplicativo. Então, como cada uma tem seus padrões, né? O desenvolvimento de um aplicativo móvel para diversas plataformas existentes deve ocorrer separadamente. Para cada versão do aplicativo, é necessário ter um especialista, né, de padrões. O quarto é que os ciclos de desenvolvimento são curtos, né? Muitas vezes os engenheiros de software eles utilizam processos de desenvolvimento ágeis ao construir o aplicativo móvel, na tentativa de reduzir o tempo de desenvolvimento. Essa possibilidade dos dispositivos móveis conseguirem interagir com os espaços, né, inteligente, tem a possibilidade de criar plataformas de aplicativos personalizados, certo? O quinto é que tem limitações na interface do usuário e complexidade de interação com os sensores e câmeras. Os dispositivos móveis eles têm telas menores do que os computadores pessoais e o conjunto de possibilidades de interações mais rico, além de utilizar cenários baseados em conhecimento de contexto. O sexto é o uso eficiente do contexto. Os usuários eles esperam que os aplicativos móveis eles apresentem experiências personalizadas, conforme o local físico de um dispositivo em relação ao recurso de rede disponível. Sétimo ponto é o gerenciamento de energia, né? Iluminações traseiras, questão de iluminação, leitura e escrita da memória, né? O uso de conexões sem fio, uso de hardware, especialização e velocidade do processador. Tudo isso ela tem um impacto sobre a utilização de energia e precisa ser levado em conta pelos desenvolvedores de software. Modelos e política de segurança e privacidade. Política de software que aumenta o nível de confiança na segurança e na privacidade de um aplicativo móvel. Frequentemente reduzem a utilização do aplicativo e a espontaneidade da comunicação entre os usuários. O nono ponto é a limitação computacionais e de armazenamento. Quando o aplicativo móvel pode interagir com o dispositivo e serviço em seus ambientes, é fácil sobrecarregar, né, o dispositivo móvel em um enorme volume de informação. Então, procurar atalhos de programação e meios para reduzir essas demandas, né? O décimo ponto é que os aplicativos dependem dos serviços externos, né? A construção de clientes móveis magros, né, sugere a necessidade de contar com provedores de web service e recursos de armazenamento na nuvem. Desenvolvimento de aplicativos móveis. O autor Andrew descreve um modelo de processo de engenharia espiral para o projeto de aplicativos móveis contendo 6 atividades. A primeira atividade é a formulação. Os desenvolvedores devem estar conscientes das atividades humanas, né, sociais, culturais e organizacionais que podem revelar, né, os aspectos ocultos na necessidade dos usuários e afetar as metas de negócio e a funcionalidade dos aplicativos móveis propostos. O segundo é o planejamento. São determinados os custos totais e os riscos do projeto. É estabelecida a agenda detalhada e o processo dos próximos incrementos, né? Tudo isso é documentado. O terceiro é uma análise. São especificados todos os requisitos do usuário, né? Identificado os itens do conteúdo necessário.
O quarto é a parte da engenharia, né? Examinar as restrições impostas pelos dispositivos móveis pretendidos, incluindo as considerações impostas pelas tecnologias de rede sem fio escolhida e a natureza do web service necessária para implementar o aplicativo móvel. O quinto é a implementação e teste, né? Você vai testar, fazer teste de usabilidade, acessibilidade, né, com os usuários, não? Então aqui você vai fazer os testes, né, e codificação do aplicativo, né? Os dispositivos móveis são menos seguros e relativamente fáceis de atacar. Então, por isso que você tem que fazer todo o teste para identificar esses possíveis problemas, né? Essas possíveis lacunas no código para prevenir possíveis ataques. O sexto é a avaliação do usuário. Então, a avaliação quanto à sua usabilidade, né, acessibilidade. Então, começa o processo de formulação do próximo incremento. O autor Andrew, ele sugere, né, que tanto a personalização como flexibilidade da localização seja algo primordial de todo aplicativo móvel. Então, o aplicativo móvel ele deve dar a possibilidade do usuário fazer a personalização de acordo com sua preferência. Certo? Deve também possibilitar que o usuário receba, né, informações e fazer translação em tempo real, independentemente do local físico, que a plataforma ela seja de fácil utilidade, né, seja usual e de fácil entendimento. Certo? Então, são pontos que devem ser levados em consideração para melhorar a experiência do usuário. Certo? E aí, levando isso em consideração, Andrew ele sugere 6 importantes fatores para você avaliar a qualidade, certo? Então tem a questão da funcionalidade, a confiabilidade, a usabilidade também, a eficiência, a facilidade, a manutenção e a portabilidade. Tudo isso com foco na satisfação do usuário, certo? Então aqui é um checklist, certo? Que vai ajudar os engenheiros de software, também os designers, a avaliar a qualidade global de um aplicativo móvel. Então, todas essas perguntas aqui, certo? Elas devem ser examinadas, né? Devem ser respondidas para medir o nível de qualidade da sua aplicação. Então, a questão de opções de conteúdo, a função de navegação, elas podem ser ajustadas às preferências dos usuários? O conteúdo, né, as funcionalidades podem ser personalizadas para a largura de banda em que o usuário se comunica, né? O aplicativo leva em conta sinais fracos ou perda de sinal de maneira aceitável, certo? Foi dada a consideração adequada à disponibilidade de energia, dispositivos, né? Então, essas perguntas elas devem ser respondidas para você conseguir avaliar e medir a qualidade da sua aplicação, do seu dispositivo móvel, certo? Projeto de interface do usuário. Então, aqui, os usuários eles esperam que a sua aplicação, né, seja algo de fácil utilidade, que tenha gatilhos mentais, certo? Assim que ele entrar no aplicativo, ele reconheça aquela funcionalidade. Por exemplo, uma pessoa que não consegue ler e nem consegue escrever e está utilizando o WhatsApp, né, quer enviar uma mensagem para alguém. Então, ela entra no WhatsApp e vê um íconezinho de gravar, né? Um microfone. Então ela associa logo que aquilo dali é para gravar áudio. Então você tem que utilizar esses gatilhos mentais para dar essa facilidade de ser algo fácil de utilizar e de memorar. Então assim que ela entrar no aplicativo, ela vai lembrar que aquilo dali faz tal coisa, né? A funcionalidade faz tal coisa está localizada em tal canto, que é algo que seja de fácil utilidade. Então, a acessibilidade é uma questão de projeto importante e deve ser considerada no projeto centrado no usuário. Para conseguir uma interface usuário acessível, devemos responder às perguntas, né? A interface do usuário é consistente entre os aplicativos? O dispositivo deve operar em conjunto com diferentes serviços de rede? O dispositivo é acessível em termos de valores dos envolvidos no mercado-alvo? Então, tudo isso tem que levar em consideração e melhorar, né, a experiência do usuário. Quanto aos aplicativos sensíveis ao contexto, nós temos que o contexto ele permite a criação de novos aplicativos baseados no local do dispositivo móvel e da funcionalidade a ser apresentada por ele.
Em uma discussão sobre aplicativos sensíveis ao contexto, Roden assinala que a computação móvel mescla os mundos reais e virtuais, fornecendo funcionalidades que permitem a um dispositivo ser sensível à sua localização, tempo e outros objetos próximos. Para exemplificar o que foi dito por Roden, nós poderíamos imaginar um dispositivo fixo, como um alarme incorporado a um dispositivo autônomo ou ele ser transportado por uma pessoa. Mais algumas informações referentes aos contextos, nós temos que os sistemas móveis eles precisam produzir informações confiáveis na presença de dados incertos. E por ser um desafio extrair informações de contexto relevantes pela combinação de vários sensores, devido a problemas de ruído, calibração errada, desgaste, danos e clima, é preferível que se use a comunicação baseada em eventos no gerenciamento de fluxos contínuos de dados de alto nível de abstração em aplicativos sensíveis ao contexto. A configuração dos dispositivos ela deve ser flexível o suficiente para mudar com frequência, devido às práticas da maneira móvel de trabalhar. É importante que a infraestrutura de software ela suporte diferentes estilos de interação, como gestos, voz, etc., e os armazene em abstrações que possam ser facilmente compartilhadas. As lições aprendidas até aqui. Bom, como diria a nossa velha amiga, e bota velha nisso, acredito que alguns de vocês possam conhecê-la, a nossa amiga Kika, senta que lá vem história. Bom, gente, algumas lições que a gente pode abstrair são que os cenários de utilização de aplicativos móveis, eles devem considerar as variáveis contextuais, como localização, usuário e dispositivo, e também as transições entre os cenários contextuais, como, por exemplo, o usuário ele sai do banheiro e vai para a cozinha, ou ele troca a sua caneta eletrônica e utiliza o toque para manipular, manusear o seu aplicativo. Também devem ser considerados no desenvolvimento de cenários de usuário localizações e ambientes, movimento e postura, dispositivos e utilizações, volumes de trabalho e distrações e também as preferências do usuário. Protótipos de interface de usuários iniciais para aplicativos móveis podem ser criados no papel, usando-se esboços ou uma combinação de fichas ou anotações em adesivos para simular os mecanismos de interações que são importantes. Porque esses protótipos iniciais, como a gente já viu, eles podem ajudar na descoberta de erros, de inconsistências, omissões antes que os dispositivos pretendidos entrem em ação, vá para o mercado. Então, os protótipos podem ser criados para serem executados nos dispositivos móveis pretendidos quando os problemas de layout e posicionamento estiverem resolvidos. E aí sim você pode lançar ele no mercado sem mais preocupações. Algumas práticas que devem ser evitadas quanto aos projetos de dispositivos móveis são miscelânea, que é você não adicionar recursos demais, o que você deveria fazer para evitar esse erro. Inconsistência, que seria você definir padrões no seu projeto. Projeto demasiado, que o importante é que você remova o que é desnecessário para que você não tenha um aplicativo com a tela muito poluída. Falta de velocidade. O usuário ele vai querer que... eles não se importam com restrições de dispositivo. Eles querem ver as coisas rapidamente. Então, é interessante que se carregue previamente o que for possível e elimine o que for necessário. A interação não padronizada é um motivo para ter uma plataforma como alvo,
é aproveitar a experiência do usuário como modo de fazer as coisas nela. Onde existirem padrões, a gente vai e utiliza. E isso precisa ser equilibrado com a necessidade de fazer com que um aplicativo se pareça e se comporte da mesma maneira em vários dispositivos, quando possível. Ajudites e perguntites. O que seria isso? Bom, adicionar ajuda online não é a maneira de reparar uma interface de usuário mal projetada, né? Então, é bom se certificar de testar o seu aplicativo com os usuários e reparar os defeitos que serão identificados, né? Falando um pouco sobre as boas práticas, nós sabemos que existem várias diretrizes para o desenvolvimento de aplicativos móveis e de aplicativos para plataformas específicas, como iOS ou Android, né? A gente tem algumas diferenças aí de um para o outro. E quais são as coisas em que devo pensar ao projetar aplicativos móveis touchscreen? Schumacher, ele irá nos responder. Ele vai listar algumas considerações importantes ao se projetar aplicativos móveis. A primeira delas seria identificar o seu público, pois o aplicativo ele deve ser escrito tendo em mente as expectativas e as experiências de seus usuários, pois usuários experientes, eles gostam de fazer as coisas rapidamente, né? Enquanto que aqueles usuários que têm menos experiência com tecnologia, eles preferem uma abordagem que guiem eles, né, na primeira vez em que estão utilizando uma aplicação. O segundo, projetar tendo em vista o contexto de uso. O que isso quer dizer? Que é importante que se considere como o usuário vai interagir com o mundo real enquanto utiliza o aplicativo, né? Porque é muito diferente o ato dele assistir um filme em um avião do que ele utilizar o seu dispositivo para verificar o clima ou outra coisa. Há uma linha tênue entre simplicidade e preguiça. E isso é verdade, porque criar uma interface de usuário intuitivo em um dispositivo móvel, como o Schumacher diz, é muito mais difícil do que simplesmente remover recursos encontrados na interface de usuário. Então, a interface do usuário, ela deve fornecer toda a informação que permita a ele tomar sua próxima decisão. Quarto, usar a plataforma como uma vantagem. A navegação touchscreen, ela não é intuitiva e deve ser aprendida por todos os novos usuários. E esses aprendizados que Schumacher quer dizer é que será mais fácil se os projetistas da interface do usuário eles obedecerem aos padrões que são definidos para a plataforma, né, e não ficarem inventando. Quinto, tornar as barras de rolagem e o realce de seleção mais salientes. Bom, gente, as barras de rolagem, elas frequentemente são difíceis de localizar em dispositivos de toque, porque elas são pequenas demais. Então, é interessante que a gente certifique-se de que as bordas de menus ou ícones, elas sejam largas o suficiente para mudanças de cor, para chamar a atenção dos usuários, enfim. Aumentar a capacidade de descoberta de funcionalidade avançada. Bom, às vezes, teclas de atalho e outros atalhos são incluídos em aplicativos móveis para permitir que usuários experientes concluam suas tarefas com maior rapidez. Então, a gente pode aumentar a capacidade de descoberta de recursos como esses, incluindo no nosso dispositivo dicas de design visual na interface. Usar rótulos limpos e coerentes, pois os rótulos de widget eles devem ser reconhecidos por todos os usuários do aplicativo, independentemente dos padrões utilizados por plataformas específicas. Então, é interessante que a gente use abreviações de forma cautelosa e, se possível, que a gente evite, né? Não desenvolver ícones inteligentes à custa do entendimento do usuário. Isso porque, às vezes, né, tipo, a gente encontra por aí
ícones, né, que só fazem sentido para os seus projetistas. A gente visualiza o ícone ali, mas não sabe qual que é a função por trás dele enquanto a gente não clicar. Então, é mais interessante para mim como usuário que eu possa saber antes de tocar em um ícone qual a sua função, né? Eu tenho um entendimento de qual é o seu real motivo ali dentro da aplicação. E se alguma? Ah, não, dessa vez não, né, Dori? Bom, gente, atender às expectativas do usuário quanto à personalização, pois os usuários de dispositivos móveis, eles esperam ser capazes de personalizar tudo, então, né, é bom que vocês pensem sobre isso. Formulários longos abrangem várias telas. Os usuários de dispositivo móvel experientes querem todas as informações em uma única tela de entrada, mesmo que isso exija rolagem. Isso é verdade, porque é muito chato ao você usar um aplicativo, você tem que ficar trocando de tela toda hora para poder concluir uma tarefa, né? Algumas observações. O desenvolvimento de aplicativos nativos para várias plataformas de dispositivo pode ser dispendioso e demorado. Então, a gente pode pensar como poderíamos reduzir esse custo, né? Esse custo ele pode ser reduzido pelo uso de tecnologias conhecidas dos desenvolvedores, por exemplo, utilização de JavaScript, CSS e HTML, para criar aplicativos móveis que serão acessados com um navegador web no dispositivo móvel, como OpenWebOS, que é uma plataforma independente do dispositivo feita para permitir esse tipo de desenvolvimento. Sobre os ambientes de mobilidade, nós temos um pequeno problema, pois cada plataforma ela tem suas regras próprias de comercialização e distribuição, e cada uma vai variar no grau com que suporta tecnologias de aplicativos específicas. Então, como devemos escolher ambientes de mobilidade e plataformas? Vejamos a seguir. Yuan utiliza os seguintes critérios para avaliar vários ambientes de desenvolvimento interativo móvel. O primeiro deles são que recursos de produtividade gerais. O mais ele deve conter ferramentas para suportar edição, gerenciamento, depuração, design arquitetural, documentação e os testes de unidade. Também deverá ter integração com SDK de terceiros, pois é provável que cada serviço de rede e da nuvem exija o uso de uma API ou de um SDK específico, então é bem mais fácil trabalhar em apenas um IDE do que em vários. Ferramentas pós-compilação. O mais eficiente, ele contém ferramentas que permitem otimizar o código-fonte de um aplicativo concluído para um dispositivo ou serviço móvel específico. 4. Suporte para distribuição sem fio. O bom Mage, ele deve permitir o teste do aplicativo distribuído dentro do ambiente de desenvolvimento. E isso pode ser aplicado quando o aplicativo móvel ele precisa acessar web service ou outros aplicativos. Documentação e tutoriais. Mesmo as ferramentas de desenvolvimento gratuitas, elas precisam ser fáceis de aprender e usar. Então, é fundamental, né, que se tenha materiais de apoio adequados. 6. Desenvolvimento de aplicativos móveis de fim a fim. Frequentemente, os dispositivos móveis, eles não são poderosos o bastante para processar ou armazenar grandes volumes de informação de forma local. Isso é um fato. Então, é importante que se permita que os desenvolvedores eles criem, testem e distribuam projetos móveis inteiros usando mais de desktop. Os construtores de interface gráfica, eles permitem que protótipos possam ser feitos e testados rapidamente. Então, são esses todos os critérios que são requisitados para que você tenha um bom ambiente de mobilidade. Olá pessoal, boa noite. Eu vou encerrar aqui a nossa apresentação agora falando sobre alguns tópicos. E o primeiro deles é a nuvem. Acredito que grande maioria de vocês já ouviram falar e conhecem um pouco dela. E se não conhecem, né, eu vou tentar aqui explicar
da forma mais simples possível para todos vocês. Bom, e agora vamos para o que interessa. A computação de serviços e a computação em nuvem, elas permitem um desenvolvimento rápido de aplicativos distribuídos em larga escala. Esses paradigmas da computação, eles facilitaram bem mais, né, e tornaram mais econômico, né, a forma de criar aplicativos em muitos dispositivos diferentes, seja computadores, smartphones, tablets, enfim. E no que consiste a computação de serviços e a computação em nuvem? A computação de serviço, ela se concentra no projeto arquitetural e ela vai permitir que o desenvolvimento do aplicativo seja feito por meio de descoberta e composição de serviços. Já a computação em nuvem, ela se concentra na distribuição efetiva de serviços para os usuários por meio de virtualização flexível e escalável de recursos e do balanceamento da carga. Dessa forma, pessoal, a computação de serviço ela desobriga os desenvolvedores de aplicativos móveis a integrar códigos fontes de serviço no cliente que está sendo executado em um dispositivo móvel. Em vez disso, o serviço ele é executado fora do servidor do provedor e é pouco acoplado aos aplicativos que utilizam por meio de protocolos de troca de mensagem. Já a computação em nuvem, ela permite que o cliente, seja ele um usuário ou um programa, enfim, ela permite que ele solicite recursos de computação de acordo com a necessidade, além dos limites da rede em qualquer lugar ou a qualquer momento. A arquitetura da nuvem, ela possui 3 camadas, na qual, né, a gente pode chamar elas, no caso, de serviço. A primeira camada que a gente tem é a camada de software, que consiste em componentes de software e aplicativos hospedados por outros provedores de serviço. A segunda camada, que a gente pode nomear aqui, é a plataforma. Ela fornece uma plataforma de desenvolvimento colaborativo para dar suporte ao projeto, à implementação e aos testes que forem feitos por membros da equipe distribuídos geograficamente. Já a terceira camada seria a infraestrutura, e ela fornece recursos de computação virtuais, tais como armazenamento, poder de processamento, conectividade de rede, tudo isso na nuvem. Bom, através do seu dispositivo móvel, você pode acessar os serviços que estão presentes na nuvem a partir de qualquer lugar e no momento que você quiser. Por ter certos riscos, né, de roubo de identidade, sequestro de serviços, é exigido para esses provedores, né, que trabalham com esses serviços móveis e de computação em nuvem, que eles empreguem técnicas de engenharia de segurança rigorosas para proteger os dados, as contas dos seus usuários, certo? E como foi dito no início, a gente pode até não saber o que significa nuvem, mas ela está bem presente no nosso dia a dia. Em aplicativos tais como o Google Drive, que a gente pode não utilizar todo dia, mas está ali no nosso smartphone. Tem também o iCloud, tem o Dropbox, enfim, uma infinidade de aplicativos que oferecem essa computação em nuvem. Aqui a gente tem 2 perguntas que são bastante interessantes e que vão facilitar bem mais o entendimento sobre esse tópico, né, sobre a nuvem. A primeira delas é: o que a nuvem tem de tão bom? Para nós, consumidores, né, eu como consumidora, eu vou sempre escolher o que for mais conveniente e o que for mais benéfico. E, no caso, ao utilizar a nuvem, a gente tem tudo isso, tem toda essa facilidade. Nesse caso, quando você faz uso da nuvem, os seus aplicativos e os seus dados, eles vão ser armazenados nela e não no seu computador ou dispositivo móvel. Isso faz com que você tenha liberdade para acessar os seus aplicativos e dados usando dispositivos apenas conectados à internet. A segunda pergunta aqui é como as empresas elas utilizam, né, elas fazem uso da computação em nuvem.
Muitas das organizações elas usam aplicativos baseados em nuvem por meio de um modelo de assinatura. Isso porque ele vai oferecer um bom custo-benefício, justamente porque a organização paga somente pelo que usa. Além disso, como eu falei também anteriormente, ela é bem conveniente porque mantém a produtividade das pessoas, pois elas podem acessar os aplicativos, né, e dados usando qualquer dispositivo que esteja conectado à internet. A gente pode dizer também que a computação em nuvem ela aumenta a confiabilidade dos processos de negócios. Isso porque os dados eles podem ser espelhados em diversos sites redundantes na rede do provedor de nuvem. Alguns exemplos, né, de como as empresas usam a computação em nuvem é na comunicação, na produtividade, nos processos de negócio, no armazenamento de arquivos, backup e recuperação. Acredito que esses dois últimos sejam os mais conhecidos pela grande maioria. Agora vamos, né, para o nosso próximo tópico, que é a aplicabilidade da engenharia de software convencional. Antes de tudo, é importante salientar que não há nenhuma garantia de que um aplicativo de desktop ou um web app, né, ela possa ser facilmente adaptada para implementação como um aplicativo móvel. Porém, né, muitas das práticas da engenharia de software ágil, elas são utilizadas para criar aplicativos de computador desktop e podem ser usadas também para criar aplicativos móveis independentes ou software cliente móvel. E muitas dessas práticas utilizadas para criar web apps de qualidade se aplicam também à criação de, por exemplo, web service, que são usados pelos aplicativos móveis. Agora a gente vai adentrar aqui nos tópicos da aplicabilidade da engenharia de software. O primeiro deles, que vale destacar, é que durante a formulação é montado um conjunto de metas e histórias de usuário, na qual são seguidas práticas utilizadas em muitos modelos de processos ágeis. Né? Isso vai definir a experiência de usuários exigida e vai determinar as necessidades dos envolvidos a serem satisfeitas e as variáveis, né, contextuais a serem levadas em conta pelo aplicativo móvel. Outro ponto é que durante a atividade de planejamento, as dificuldades do desenvolvimento para mais de um dispositivo ou plataforma, elas devem ser consideradas no orçamento e no cronograma do... Isso tudo para que os recursos necessários satisfaçam, né, todas as preocupações dos envolvidos e possam ser alocados adequadamente. Outro ponto é que, no desenvolvimento de aplicativos móveis, o tempo de colocação no mercado é fundamental. Além disso, né, frequentemente são introduzidos novos elementos tecnológicos e mudanças nos requisitos do usuário, à medida que o desenvolvimento ele vai avançando. Temos também que, durante a engenharia do produto, a análise e o projeto do conteúdo, elas são similares às ações adotadas na construção de uma web app. Por último, a gente tem aqui esses outros 3 tópicos, no qual o primeiro deles é que o projeto de aplicativo móvel ele pode ser acelerado pelo uso do conjunto de padrões de projeto, que está em franca expansão, e de projeto baseado em componentes voltado para aplicativos móveis. Isso nos mostra que, quando os serviços já existentes são incorporados a um aplicativo móvel, é aplicada uma estratégia de composição, na qual é usada um projeto baseado em componentes e é essencial também que ele seja orientado para objetos. Outro ponto que a gente pode destacar é que o projeto de interface de usuário ele se aproveita decisivamente das lições aprendidas no design gráfico e estético de páginas web para dar suporte aos objetivos diferenciadores dos aplicativos móveis. E por último, a gente tem que os testes de utilização e distribuição ocorrem durante cada ciclo do desenvolvimento do protótipo. Isso quer dizer que revisões de código que são centradas em problemas de segurança, elas devem constar como parte das atividades de implementação. Essas revisões, elas devem ter como base principal, né, os objetivos de segurança apropriados e as ameaças identificadas nas atividades de projeto do sistema.
E por último, a gente tem aqui o resumo, só para salientar que a qualidade de um aplicativo móvel ela vai ser introduzida já durante a fase do projeto, mostrando que a fase do projeto ela é essencial. Sendo que um bom aplicativo móvel ele deve ter como base as seguintes metas de projeto: simplicidade, ubiquidade, personalização, flexibilidade e localização. O projeto da interface, por exemplo, ele descreve a estrutura e a organização da interface do usuário e abrange uma representação do layout da tela, uma definição dos modos de interação e uma descrição dos mecanismos de navegação. Já o projeto do conteúdo, ele é criticamente importante, vamos dizer assim, pois ele leva em conta a tela e outras limitações dos dispositivos móveis. Já o projeto de arquitetura, ele identifica a estrutura de hipermídia geral do aplicativo móvel e ele vai englobar tanto a arquitetura do conteúdo quanto a arquitetura do aplicativo. A gente pode falar também sobre o projeto de navegação, que vai representar um fluxo de navegação entre os objetos de conteúdo, né, e para todas as funções do aplicativo móvel. E temos também, por último, né, o projeto de componentes, que ele desenvolve a lógica do processamento bem detalhada, né, para implementar os componentes utilizados para construir uma função de aplicativo móvel. E bom, gente, essa foi a nossa apresentação do capítulo 18, né, que aborda o projeto de aplicativos móveis. E os componentes do nosso grupo estão aqui, né, Fátima Luana, Ezequiel Matheus e Luciana Carmen, que sou eu. Agradeço a todos vocês pela atenção e, mais uma vez, tenham boa noite. Né? E espero que tenha ficado tudo bem claro aí, que a gente tentou explicar da maneira mais simples possível. Obrigado.